graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Este provérbio, portanto, capítulo 2, neste capítulo 2, Salomão introduz aqui o grande tema do temor do Senhor e do conhecimento de Deus. Para que alcancemos essas benditas realidades espirituais, há algumas condições. Em primeiro lugar, é necessário nós aceitarmos a palavra de Deus. O capítulo começa com uma frase condicional: se aceitares. Primeiro precisamos, portanto, aceitar as palavras de Deus. Aqueles que se tornam rebeldes à voz de Deus e desprezam a sua palavra são tolos e preparam o seu caminho para o desastre. Portanto, nós precisamos de aceitar a palavra de Deus. Há um caminho que traz consequências positivas à nossa vida. Este caminho é o caminho da aceitação à palavra de Deus, aos seus conselhos. Aceitar, portanto, esconder os seus conselhos no nosso coração. Esconder como algo precioso, porque é o que aqui nos é dito. Se buscares a sabedoria como prata e como ouro e como a tesouros escondidos a procurares. Portanto, nós precisamos de buscar a sabedoria. E aqui o versículo 1 também nos diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Portanto, é necessário nós buscarmos, escondermos como tesouro precioso os ensinos de Deus, porque eles efetivamente são importantíssimos para nós. A segunda condição para adquirirmos o temor e o conhecimento de Deus é guardar os seus mandamentos. Há pessoas que aceitam a verdade, mas não a praticam. Subscrevem a verdade de forma intelectual, mas não colocam esta mesma verdade em prática. Portanto, são apenas teóricos. Devemos inclinar o nosso coração na busca pela sabedoria e pelo entendimento e, portanto, também procurar obedecer à palavra do Senhor. Aquele que obedece à palavra do Senhor, naturalmente, submete-se ao ensino de Deus. E quando nós nos submetemos ao ensino de Deus, certamente que estamos com isto a declarar a nossa dependência dEle, a nossa confiança de que Ele sabe e que Ele tem o melhor para nós. E esta, certamente, meus irmãos, é a melhor maneira de nós vivermos. É reconhecendo a nossa dependência de Deus e de que os seus conselhos, a sua palavra, tem o melhor para nós. Aqui o autor refere-se ao coração, no versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Portanto, devemos inclinar o nosso coração na busca pela sabedoria e pelo entendimento. Ao referir-se ao coração, o autor pretende dizer que a busca pela sabedoria deve envolver o nosso intelecto, portanto, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. De alguma forma, toda a dimensão do nosso ser deve envolver-se nessa busca pelo conhecimento. Aqui nós temos um pai que incentiva o filho na busca pela sabedoria como algo precioso, porque nesta busca o filho entenderá o temor do Senhor. Só temendo a Deus podemos encontrar a verdadeira sabedoria, pois Deus é a sua fonte. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. A sabedoria é a ferramenta que nos permite aplicarmos no nosso dia a dia o conhecimento que temos das Escrituras. Nós precisamos de saber aplicar a verdade das Escrituras no nosso dia a dia. Daí ela ser tão preciosa para nós. É necessário que nós a busquemos, como já vimos anteriormente, com toda a dedicação, com todo afinco, com todo o nosso coração. É necessário nós pedirmos a Deus que Ele nos dê sabedoria. Precisamos de orar por este motivo,
precisamos também de entendimento. O entendimento é o fruto da correta percepção das coisas à nossa volta. Portanto, nós precisamos muitas vezes de passar pelo filtro da verdade, aquilo que nós vemos, aquilo que ouvimos e aquilo que percebemos. O filtro da verdade, este filtro é a palavra de Deus. Muitas vezes o mau entendimento da realidade à nossa volta leva-nos a conflitos, leva-nos a situações difíceis, situações complicadas. Por isso mesmo é que nós precisamos de filtrar a realidade à nossa volta com a verdade da palavra de Deus. No versículo 11, nós lemos que o bom siso te guardará. Todos precisamos ser guardados pelo bom siso, pelo juízo, pela prudência, porque senão nós vamos agir de forma imprudente, faremos coisas erradas, seremos muitas vezes injustos com as outras pessoas à nossa volta. Não podemos agir de qualquer maneira. Precisamos então de prudência, de bom senso nas nossas ações. Há pessoas que primeiro agem, são impulsivas, primeiro agem e depois pensam nas consequências. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos evidenciar na nossa vida o fruto do Espírito a cada dia. Diz também o versículo 12: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Precisamos ser livres dos homens perversos, daqueles que se alegram em fazer o mal. Nós precisamos ser livres das más companhias. Há um ditado que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Se o filho desenvolver a sabedoria na sua vida, ele será livre dos homens perversos e da mulher adúltera. Aqui o nosso autor de Provérbios também nos fala da mulher adúltera. Ele diz no versículo 16: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Portanto, o filho será livre tanto dos homens perversos como da mulher adúltera. E certamente nós podemos tomar estes conselhos também para nós. Também nós precisamos de ser livres de homens perversos e mulheres ou homens também adúlteros. Portanto, aqui vemos desta forma como de forma prática a sabedoria nos ajuda no nosso dia a dia a livrarmos-nos de situações que poderiam ser destruidoras para a nossa vida. Existem tanto homens como mulheres que têm uma enorme capacidade de sedução, de dizer belas palavras, têm gestos delicados, mas tudo o que pretendem é enganar, é destruir a vida dos demais. O homem sábio e a mulher sábia não serão enganados por eles, pelo temor que têm de Deus. Porque este temor levá-los-á a orar, a pedir direção a Deus, a serem orientados por Deus, a discernirem o caminho correto em que devem andar. Deus pretende que nós sejamos guiados por Ele a cada passo que nós dermos. O caminho dos adúlteros é um caminho de destruição, é um caminho de morte, de sofrimento, é uma cova sem fim. No versículo 20 nós lemos: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Portanto, a bem-aventurança é alcançada quando nos afastamos do caminho errado e colocamos os nossos pés no caminho certo. Primeiro renunciamos ao mal, depois fazemos o que é correto. Primeiro dizemos não às propostas sedutoras que tentam nos arrastar e nos afastar do caminho bom, do caminho do Senhor, e dizemos sim aos preceitos da palavra do Senhor, ao caminho da santidade. Portanto, como lemos, os retos, eles habitarão na terra e os ímpios serão desarraigados. Só há, portanto, dois caminhos: o da obediência à palavra de Deus e o da desobediência. Um caminho leva à vida, o outro leva à morte. O caminho da desobediência é largo,
e por ele passa uma grande multidão de pessoas, oferece muitas vantagens, oferece prazeres imediatos. No entanto, o caminho estreito exige obediência, proíbe o pecado, e este é o melhor caminho, porque os que seguem por ele habitarão a terra, entrarão no gozo eterno e vão usufruir da bondade, da graça, da misericórdia, do favor de Deus todos os dias das suas vidas. Que cada um de nós possamos optar pelo caminho da sabedoria, porque é o caminho que nos leva à vida eterna. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós.